Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é, olha, absolutamente fundamental, mas que muitas vezes passa batido: a arquitetura da informação. Pensa assim, é como se fosse a fundação de um prédio. Ninguém que usa o prédio vê a fundação, né? Mas é ela que garante que tudo fique de pé, que seja sólido, que seja confiável. Bom, então o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender por que a bagunça custa caro. Depois, vamos passar pelas estruturas, modelos de organização e os perigos da ambiguidade. E para fechar com chave de ouro, um checklist prático para colocar ordem em qualquer projeto digital. Então, vamos começar pelo começo. Por que a desorganização dói tanto no bolso? É que ela gera perdas muito reais, sabe? A gente está falando de performance que vai lá para baixo, vendas que não acontecem e, claro, uma experiência péssima que faz as pessoas simplesmente irem embora. E o pior é que muitas vezes isso é invisível. Essa frase é antiga, mas é a mais pura verdade e serve perfeitamente aqui. Se a informação que alimenta um sistema entra de qualquer jeito, toda desorganizada, sem o menor cuidado, não tem mágica. O que sai do outro lado, tanto para quem usa quanto para os buscadores, vai ser lixo também. Simples assim. E isso nos traz de volta para essa definição que é chave. A arquitetura da informação não é um mero detalhe técnico, não. Ela é o alicerce de toda a experiência digital. E o mais interessante é isso. Quando ela é bem feita, ela some, fica invisível. Tudo simplesmente funciona de um jeito tão fluido que ninguém nem para pensar no porquê. Ok, com essa base bem entendida, vamos para a primeira grande decisão na hora de construir um site. A escolha é entre uma estrutura clássica, mais tradicional, e uma estrutura plana mais moderna. E olha, essa não é uma decisão só técnica, não. Ela define completamente a jornada de quem navega e como o conteúdo vai ser encontrado. E aqui a gente vê bem as diferenças estratégicas. A hierarquia clássica, aquela cheia de pastas, dentro de pastas, é super rígida, é lenta para indexar, mas dá um controle de permissões bem detalhado. Já a estrutura plana é o oposto. Ágil, flexível, permite que a gente mova e associe conteúdos a novos lugares sem dor de cabeça. O perigo, se não tiver uma boa organização, essa liberdade toda pode virar um verdadeiro caos. Mas não basta escolher entre plana e clássica. A gente pode ir além e organizar o conteúdo usando modelos bem específicos, principalmente em grandes portais de empresas onde o volume de informação é gigante. Cada um desses modelos tem uma pegada diferente, e a escolha vai depender muito do objetivo do negócio. Organizar por departamento, por exemplo, é super intuitivo porque reflete como a empresa já funciona. Por outro lado, o modelo geográfico é essencial para SEO local. Já o modelo por tarefa foca no que a pessoa quer fazer, tipo pedir um reembolso. E por fim, o de portfólio, que dá flexibilidade total para falar com públicos diferentes. Agora a gente entra num terreno um pouco mais sutil, mas que é um perigo enorme: a ambiguidade. É o que acontece quando a linguagem do site é confusa, não só para as pessoas, mas para os robôs dos mecanismos de busca também. E aqui existe uma tensão bem clara. De um lado, a gente tem o vocabulário controlado, a taxonomia. Pensa nela como as categorias de uma biblioteca. É algo rigoroso, consistente, é a espinha dorsal do site. Do outro lado, tem a fluxonomia, que é a linguagem que brota do uso diário, das tags que as próprias pessoas criam. E esse exemplo é perfeito para ilustrar o problema. A fluxonomia parece ótima, super democrática, né? Mas olha o caos que ela pode criar. Mac, Macintosh, Apple, para o buscador, são três coisas diferentes. Essa confusão semântica dilui a autoridade do conteúdo e o site perde força. E o problema não para nos sinônimos. Pega uma palavra como bateria. Pode ser um instrumento musical, mas também pode ser a bateria do carro. Se o site não deixar claro qual é o contexto, o buscador fica totalmente perdido. E isso, claro, afeta o ranking. Então, como a gente resolve isso? Com um processo de 3 passos bem definidos. Primeiro, criar um vocabulário controlado, uma lista oficial de termos. Segundo, usar links para desambiguar, ou seja, apontar para fontes que explicam o termo. E terceiro, usar dados estruturados, que é basicamente um código que conversa com o buscador e diz: ei, quando eu digo bateria, eu estou falando disso aqui. E agora, para fechar, vamos juntar tudo isso. A gente vai transformar toda essa teoria num checklist bem prático para aplicar esses conceitos hoje mesmo em qualquer site. Com esse checklist, a gente tem um roteiro. São ações claras e diretas para melhorar de verdade a estrutura semântica de um site, saindo do campo das ideias e indo para a ação de verdade. Essa primeira regra é de ouro, a regra dos 2 níveis.
Basicamente, é dizer adeus àquelas estruturas super profundas, como a pasta dentro da outra dentro da outra. Manter o conteúdo a no máximo 2 cliques da página principal facilita e muito a vida dos mecanismos de busca na hora de rastrear e indexar tudo. E isso nos leva a um ponto crucial, que não é sobre tecnologia, mas sobre pessoas. Não adianta nada ter as melhores ferramentas do mundo se a equipe que as usa não entende os princípios por trás da organização de dados. Sem um bom letramento de dados, a tecnologia pode acabar mais atrapalhando do que ajudando. E no fim das contas, a reflexão que fica é essa. A estrutura do site está funcionando como uma ponte, ajudando as pessoas a chegarem onde querem de forma fácil e rápida? Ou ela está, na verdade, construindo muros, criando barreiras que só geram frustração? A resposta para essa pergunta é o que de fato vai definir o sucesso de qualquer projeto digital.